Saudações a todos, que possamos aí estudar mais um trecho do Evangelho juntos. Hoje caiu Cáritas, um trecho muito bonito. Chamo-me Caridade, sou o caminho principal que conduz a Deus. Não tem outro caminho, gente. O único caminho que nós possamos para evoluir é ajudando o nosso próximo. Como assim ajudando? É materialmente? Não, é mais moralmente. É mais com ações do que com matéria. Segue-me, porque eu sou a meta a que vós todos deveis visar. Fiz nesta manhã o meu passeio habitual e com o coração magoado venho a dizer-vos: ó, meus amigos, quantas misérias, quantas lágrimas, e quanto tens de fazer para secá-las todas? Aí chega uma parte: será que você está na sua casa agora, ou no seu trabalho, não sei, tendo acesso a esse vídeo? Provavelmente aí tem internet, tem um celular, o computador. Sabe que na sua própria cidade existe miséria? Sabe que existem crianças passando fome? Sabe que existe mãe que não come nada para tentar do pouco que tem fazer render para os filhos? Existe, gente. Em todas as cidades existe. Na cidade ao qual eu moro também existe. Eu não achava que existia, porque a minha vida era: eu vou de casa para o trabalho, do trabalho para o grupo espírita, do grupo espírita para casa, e ficava nesse ciclo, e eu não andava na minha cidade, né? Até então que trabalhos sociais foram pedidos pelos trabalhadores espirituais da casa. Olha que loucura. Eu achei uma loucura no início. Foi pedido para que a casa, nas terças-feiras, fizesse uma sopa aqui no grupo espírita, dentro do grupo espírita, e distribuísse para as pessoas que estavam na rua, ou que tem online, não que tinham que comer, ou pessoas de rua mesmo, mendigos. Eu achei um descabimento no início, porque eu falei: nossa, eu moro no interior, a cidade é muito pequena, não vai ter onde distribuir as sopas, não. Esses espíritos tão problemáticos, né, para não falar outra coisa. Da primeira vez foram feitas 60 potes de sopa, né? Quase tudo foi doado, gente. A gente foi nas ruas oferecendo, e brotou gente, minou gente que falava que não tinha o que comer em casa. Nós fomos nos bairros afastados. E de fato nós tomamos aí o conhecimento de uma outra realidade nessa própria cidade tão pequena. De pessoas que têm casa, sim, mas é uma casa humilde. Até casa de pau a pique eu vi aqui, que eu não sabia que ainda tinha em 2020, né? Começou antes, em 2016 começou esse trabalho, 2017, não sei. E tinha ainda casas tão humildes assim, de pau a pique, numa cidade ainda urbana, uma área urbana, né? E quando eu vi as pessoas pegando a sopa e agradecendo, eu pensei: nós não sabemos de nada, nós não temos a visão de enxergar a verdade, nós somos cegos. Como que eu não enxerguei que na minha própria cidade, uma cidade tão pequena, tem tanta miséria, tanta fome? O que será que nós podemos fazer para tentar mudar essa realidade? Será que um grupo de poucas pessoas consegue mudar a realidade de um município? Vocês acreditam que a resposta para isso é sim, poucas pessoas conseguem mudar através do exemplo? Porque o exemplo de uma boa ação contamina, né? Quem te vê fazendo uma boa ação, ele vai ficar ali cutucado. Ou ele vai falar que você fez para outro, ou ele vai querer fazer igual, né? Assim que nós temos que ser. Nós temos que ser agentes de boas ações, para que nós possamos tirar os nossos irmãos que estão acomodados, tirar os nossos irmãos que têm condição da zona de conforto, para que eles enxerguem, assim como eu não enxergava, que existem pessoas na miséria do nosso lado, debaixo do nosso próprio nariz, né? Nós temos que enxergar a verdade. Então é por isso que Cáritas fala, né? Meu habitual passeio, com o coração magoado, venho a dizer-vos: ó, meus amigos, quantas misérias, quantas lágrimas,
E quanto tens de fazer para secá-las todas? Inutilmente tentei consolar as pobres mães. Inutilmente tentei consolar essas pobres mães, dizendo-lhes ao ouvido: coragem, há corações bondosos que velam por vós, que não vos abandonarão. Paciência. Agora imagine você, em estado espiritual, ir num lar com uma mãe solteira, com 6 filhos. A mãe não tem dinheiro, os filhos passando fome, e você, em espírito, você falar para uma mãe ter coragem, porque ela vai depender de um outro encarnado que vai consolá-la e vai ajudá-la. Você se pôs no local desse espírito? Olha o tamanho da fé que esse espírito tem, de contar com pessoas encarnadas para fazer o bem. Será que existem um número suficiente de pessoas encarnadas para promover o bem a todas as pessoas que precisam? Deus existe e vós sois as suas amadas, as suas eleitas. Gente, plano carnal é para sofrer, para pagar o passado. Aquele que sofre com resignação, mais evolui, mais se purifica. Porque eu vou contar um segredinho para vocês. Deus nos criou simples e ignorantes, porém com perispírito límpido, sem mancha. Quem manchou e sujou o nosso próprio perispírito fomos nós mesmos. Então cabe agora a nós sofrermos o que nós causamos a nós mesmos. Até difícil de falar, né? Para que nós nos purifiquemos. A minha mão causou esse mal para mim. Então a minha mão tem que sofrer o que eu causei para eu me limpar. Elas pareciam ouvir-me e voltaram para mim os seus grandes olhos assustados. Eu lia em seu pobre semblante que o corpo, esse tirano do espírito... Por que o corpo é o tirano do espírito? Porque o corpo, na verdade, é a jaula, é o cárcere, é a cela onde o espírito está preso para que ele possa pagar os seus próprios erros. Então, o corpo, tirando do espírito, tinha fome, e que, se as minhas palavras lhes tranquilizavam um pouco o coração, não lhes saciavam o estômago. Então, elas ficavam ali mais apaziguadas porque estavam tendo a consolação moral. Mas e a consolação material? A fome. Então eu repetia: coragem, coragem. E uma pobre mãe, muito jovem, que amamentava uma criancinha, tomou-a nos braços e ergueu-a no espaço vazio, como para me rogar que protegesse aquele pobre pequeno ser, que só encontrava no ser estéril alimento insuficiente. Ô, gente, é só Deus mesmo para conseguir ajudar essas pessoas a confortar, né? Imagina uma mulher que está amamentando, que não se alimenta. Como que o leite dela será produzido, gente? Que nutriente que vai dar para a criança? Agora nós sabemos, o Espiritismo fala, né, que se essas pessoas estão nessa condição, é porque fizeram por onde? Em vidas passadas. Mas será que nós, através da solidariedade, através do amor, não podemos tentar atenuar o sofrimento de alguém, não? Será que nós não podemos fazer isso? Atenuar, que seja, né? Mais adiante, meus amigos, vi pobres velhos sem trabalho e logo sem abrigo, atormentados por todos os sofrimentos da necessidade e envergonhados de sua miséria, não se atrevendo eles, que jamais mendigaram, a implorar a piedade dos passantes. Então muitas vezes o povo fala: velho gosta de ficar na rua, idoso adora ficar na rua. Mas muitas vezes ali é só uma distração, né, para que eles não vejam, não tenham contato direto com o que está na casa deles, né, de dificuldade. E eles ainda assim têm vergonha de pedir auxílio, de pedir amparo. Quantas pessoas não são assim, gente? Quantos idosos não deve ter por aí, nesse mundo, que sofrem em casa, trancafiado, com vergonha de pedir ajuda?
Coração empolgado de compaixão, eu que nada tenho, me fiz mendiga para eles, e vou para toda parte estimular a beneficência, inspirar bons pensamentos aos corações generosos e compassivos. Então agora eu falo para quem é espírita, se você frequenta uma casa espírita, faça o trabalho da campanha do quilo, peça esmola, né, comida, divulgue o espiritismo através desse trabalho, angarie alimentos para serem distribuídos para aqueles que nada têm, né? Porque esse trabalho é muito bom, que você vai aprender a ser humilde, vai aprender a pedir, vai deixar de ter orgulho e vaidade e ainda vai consolar materialmente as pessoas que necessitam. Então, um dos trabalhos mais bonitos que tem numa casa espírita, certamente, é a campanha do quilo, né? Que ensina, que educa o médium espírita e promove também a caridade material. Eis porque venho até vós, meus amigos, e vos digo, lá embaixo há infelizes, cuja cesta está sem pão, a lareira sem fogo e o leito sem cobertas. Aqui Carlos está falando para os outros espíritos que estavam na colônia espiritual em que ela se encontrava. Não vos digo o que deveis fazer, deixe a iniciativa aos vossos bons corações, pois se eu vos ditasse a linha de conduta, não teríeis o método de vossas boas ações, né? É por isso que nós temos o livre-arbítrio, gente. Deus quer que nós chegamos ao estágio de evolução de espírito puro através das nossas próprias mãos. Que mérito nós teríamos se Ele nos tivesse criado perfeitos, puros? Mérito nenhum. Então, quando nós chegarmos ao nível de espírito puro, vai ser através do nosso próprio merecimento, né? E eu vos digo somente, só a caridade, e vos estendo as mãos pelos vossos irmãos sofredores. Mas se peço, também dou, e muito, eu vos convido para um grande festim, e ofereço a árvore em que vós todos podereis saciar-vos. Vede como é bela, como está carregada de flores e de frutos. Ide e colhei, tomai todos os frutos dessa bela árvore que se chama beneficência. Em lugar dos ramos que lhe arrancardes, porém todas as boas ações que fizerdes, e levarei a árvore a Deus, para que Ele a carregue de novo, porque a beneficência é inesgotável, a ajuda ao próximo é inesgotável, o amor semeado é inesgotável, né? A caridade é inesgotável, e quanto mais caridade você fizer, mais você vai ter condições de fazer, e mais fruto você irá angariar no futuro, né? Não que a gente tenha que fazer a caridade para angariar bens no futuro, não. Mas é uma coisa que só chama coisa boa. A caridade feita, proporcionada, só vai trazer bem para todos os lados. Principalmente para aquele que promove, né? Segue-me, pois, meus amigos, a fim de que eu vos possa contar entre os que se alistam sob a minha bandeira. Sejam intrépidos. Eu vos conduzirei pela vida da salvação, porque eu sou a caridade. Então, promovendo a caridade, todos nós iremos numa linha reta e uniforme, rumo à evolução, rumo ao estágio de espírito puro, que a única salvação é a caridade proporcionada, a caridade feita, a caridade sentida. Então que o Senhor Jesus nos abençoe, que nós possamos continuar nesse ideal. Fiquem em paz, meus irmãos, e que assim seja.